Fala galera, tudo bem? Vamos agora falar sobre os blocos econômicos, assunto importantíssimo para o nosso Enem. Pessoal, quando falamos em blocos econômicos, estamos falando de quê? De um grupo de países que se reuniram para quê? Para ganharem competitividade no mercado internacional. A tendência dos blocos econômicos, ela vai ser verificada com maior precisão a partir do surgimento da nova ordem mundial criada depois do fim da Guerra Fria, início dos anos 90. Então, nesse momento, fim da bipolaridade, início de um outro momento chamado multipolaridade econômica, a necessidade que os países tiveram para aproveitarem um novo momento de maior espaço na economia globalizada, surge também a necessidade de integração, de união. Com isso, o surgimento dos blocos econômicos passa a ser, sim, uma das tendências da nova ordem mundial. Que, quando falamos nesses tais blocos, dentre as principais características, nós podemos salientar o quê? Podemos salientar os estágios de evolução, né? Por exemplo, professor, dentre os principais blocos, podemos salientar aqui o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, um bloco econômico que possui apenas 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. Já do outro lado, podemos ter a União Europeia. E quando falamos em União Europeia, estamos falando de um bloco que vai possuir um comportamento, uma estrutura, um desenvolvimento completamente diferente do NAFTA. Aí você pergunta, por que o NAFTA não tem moeda, por exemplo, e a União Europeia tem o euro? Simplesmente porque esses blocos estão em estágios de evolução bem diferentes. Dentro dos estágios, podemos salientar o seguinte, pessoal. Vamos lá, ó. Primeiro estágio, professor, zona de livre comércio. Zona de livre comércio. É o pontapé inicial, é a essência primária de um bloco. Conforme nós definimos, junção de países, união de países, agrupamento de países, com o objetivo de ganhar competitividade no mercado. Então, a zona de livre comércio, ela começa exatamente a partir de quê, professor? De uma livre circulação de mercadorias. Mercadorias entre os países membros. E como é que eu vou estimular a livre circulação de mercadorias entre os países membros? Simplesmente criando uma redução das tarifas alfandegárias para os países signatários do bloco, estimulando o comércio através de um preço menor. Então, se eu tenho, por exemplo, o Mercosul, a Argentina exportando trigo para o Brasil, competindo com o Canadá exportando trigo para o Brasil. As empresas brasileiras vão preferir importar de quem? Da Argentina. Por quê, professor? Porque esse trigo vindo da Argentina, ele vai sofrer uma tarifação diferenciada, o que chamamos de tarifa alfandegária, bem inferior em relação daqueles produtos que vêm do Canadá, estimulando o Mercosul, fortalecendo a Argentina, fortalecendo o Brasil. Essa é a ideia básica, que, por exemplo, nesse estágio se encontra o exemplo que nós trouxemos aí, o NAFTA. O NAFTA ainda se encontra no primeiro estágio de evolução, beleza? Ok. Além da zona de livre comércio, eu tenho quem, professor? A União Aduaneira. Esse termo aduaneira refere-se à aduana, que tem uma relação com o comércio externo. Então, quando falamos em união aduaneira, é a união do comércio externo do bloco a partir da criação da TEC, Tarifa Externa
comum, onde no primeiro estágio você vai ter uma união, uma espécie de união interna, você unifica o comércio interno do bloco, mas o comércio desses países com outros países, com países de fora do bloco, cada um fica independente. Mas a partir da criação da TEC, o que vai acontecer? Eu unifico as tarifas desses países, comercializando com os países de fora do bloco, que é o estágio em que o Mercosul, Mercado Comum do Sul, se encontra. Bloco este, criado no início dos anos 90, né? 1991, através da assinatura do Tratado de Assunção, que naquela época 4 países se uniram para formar o bloco: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E que, mais recentemente, a gente vai ter o ingresso da Venezuela, fazendo assim os 5 membros do bloco Mercosul. O terceiro estágio seria o que, pessoal? A criação do mercado comum, que é um estágio bem mais complexo, que o mercado comum do Sul, Mercosul, ainda não é um mercado comum. Mas por que é chamado, professor, de mercado comum? Porque é o objetivo do bloco atingir este nível, que permite o quê, professor? Além do que nós temos aqui nos estágios anteriores, eu vou ter a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas, tá? A livre circulação de pessoas. Mas quando falamos em livre circulação de pessoas, não é apenas entrar e sair do país. Isso já acontece no Mercosul, sem que o Mercosul seja um mercado comum. Por que que acontece? Você pode entrar na Argentina, no Chile, que não é do bloco, mas pode, no Uruguai, porque há um acordo extra dentro dos países da América do Sul. Mas isso não necessariamente faz do bloco um mercado comum, porque na condição de mercado comum, além de circular livremente, você cria um mercado interno e o vínculo com relações institucionais dos países que você poderá circular, os países signatários, que é o que acontece com quem? Com a União Europeia. A União Europeia hoje já é um mercado, na verdade, há décadas, né? É um mercado comum onde o cidadão alemão ele pode circular em alguns países do bloco, tá bom? E nessa circulação ele leva os seus direitos, a sua cidadania, ele pode viver em outro país, ele pode trabalhar em outro país sem a condição, por exemplo, de estrangeiro com visto de trabalho, com visto de estudante ou com visto de turista. Na verdade, ele pode passar o tempo que ele quiser, por tempo, né? O que chamamos de tempo indeterminado, já que ele leva a sua cidadania para o outro país. Daí a criação do termo cidadão europeu. Ele é alemão, porém é um cidadão europeu onde ele vai poder circular e exercer a sua cidadania em alguns dos demais países do bloco, tá bom? O quarto estágio seria o que, pessoal? A criação da União monetária, que também somente a União Europeia chegou, que é a criação de quê, pessoal? De uma moeda comum, a criação de uma moeda comum para os países membros, que é o caso do euro. Mesmo não circulando em todos, não sendo a moeda oficial de todos os países do bloco, né? A União Europeia já é, sim, considerada uma união monetária, um estágio bem difícil de ser atingido, já que você vai ter a união econômica dos países, Banco Central, toda uma estrutura supranacional para que o projeto venha a dar certo, tá bom? Porém, há um quinto estágio, que nem todos os materiais trazem, né, professor? Que ainda é discutido, que seria o quê? A união política. A união política, repito, é um estágio que nem todos os livros trazem, mas já começa a ser discutido porque é como se, presta bem atenção, o bloco se transformasse em um país, né? Onde a União Europeia hoje caminha a passos largos para a consolidação de uma
união monetária, de união política, já que a União Europeia, ela já consegue ter uma série de estruturas que, como se fosse um país, como bandeira, a território, moeda, Banco Central, parlamento, estrutura jurídica, chefe do executivo, tudo isso um país tem, bem como o bloco União Europeia, tá bom? Valeu, galera, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.